Ao longo da história bíblica e do desenvolvimento do povo de Israel, os termos hebreus, israelitas e judeus são frequentemente usados, o que pode gerar confusão. Muitas pessoas pensam que se tratam de povos diferentes, quando, na realidade, esses nomes se referem ao mesmo grupo étnico e religioso, em momentos distintos da história. Compreender essas denominações é essencial para entender a Bíblia, a história do Oriente Médio e a formação do judaísmo. O termo hebreu é o mais antigo dos três. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia associado a Abraão, que é chamado de hebreu. A palavra provavelmente vem de Éber, um antepassado mencionado em Gênesis, ou do termo ivri, que significa aquele que vem do outro lado, possivelmente do rio Eufrates. Os hebreus eram inicialmente um grupo seminômade, descendente de Abraão, que passou a se identificar como um povo separado por causa da aliança feita com Deus, Abraão. Isaac e Jacó são considerados os patriarcas dos hebreus. Durante esse período, o povo ainda não possuía um território fixo nem uma organização nacional. O termo hebreu era usado principalmente por povos estrangeiros para identificar esse grupo distinto, que adorava um único Deus e mantinha costumes diferentes dos povos ao redor. Assim, hebreu é uma designação étnica e cultural primitiva. O nome Israel surge quando Jacó recebe esse novo nome após lutar com o anjo, conforme narrado no livro de Gênesis. A partir desse momento, seus descendentes passam a ser chamados de israelitas, ou seja, filhos de Israel. O termo israelita é usado principalmente para descrever o povo já organizado como uma comunidade, especialmente após a saída do Egito, no episódio do Êxodo. Durante o período do Êxodo, sob a liderança de Moisés, os hebreus escravizados no Egito passam a se identificar claramente como uma nação santa, separada para Deus. A aliança no Monte Sinai, onde recebem a lei, marca definitivamente a identidade dos israelitas como o povo escolhido de Deus. A partir daí, israelita torna-se o termo mais comum para designar o povo dentro de um contexto religioso, político e nacional. Os israelitas se estabelecem na Terra Prometida e, com o tempo, formam um reino unificado sob Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se divide em dois: o Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. Esse evento é crucial para entender o surgimento do termo judeu. O Reino do Norte, composto por 10 tribos, é conquistado pelos assírios e, gradualmente, sua população se dispersa. Já o Reino do Sul, Judá, que incluía principalmente as tribos de Judá e Benjamim, sobrevive por mais tempo. Os habitantes desse reino passam a ser chamados de judeus, termo derivado de Judá. Portanto, originalmente, judeu designava apenas aqueles pertencentes ao reino de Judá. Com a destruição de Jerusalém pelos babilônios e o exílio do povo, o termo judeu ganha um significado mais amplo. Após o retorno do exílio, todos os descendentes do antigo Israel que mantêm a fé, a lei e as tradições passam a ser chamados de judeus, independentemente da tribo original. Assim, o termo deixa de ser apenas geográfico e passa a ser também religioso e cultural. Durante o período do Segundo Templo, e posteriormente na época do domínio romano, o termo judeu já é o mais utilizado para designar o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, por exemplo, judeus aparece com frequência, enquanto hebreus e israelitas são usados em contextos específicos. Isso mostra uma evolução natural da nomenclatura, não uma mudança de identidade étnica. É importante destacar que, apesar dos nomes diferentes, trata-se do mesmo povo, com a mesma origem, a mesma herança espiritual e a mesma história básica. O que muda é o contexto histórico. Hebreus se refere ao povo em sua fase inicial, israelitas, a fase nacional e tribal, e judeus, a fase posterior, especialmente após o exílio babilônico. Essa continuidade é fundamental para entender a Bíblia como um todo. As promessas feitas a Abraão passam por Isaque, Jacó, os israelitas no deserto,
os judeus no exílio e continuam sendo centrais na tradição judaica até hoje. Não há ruptura de povo, mas sim uma continuidade histórica com diferentes nomes. Além disso, a língua hebraica, a lei mosaica, os profetas e as tradições religiosas mantêm essa identidade unificada. Mesmo após a diáspora, os judeus preservaram sua cultura e fé, reforçando o vínculo com seus antepassados hebreus e israelitas. Portanto, afirmar que hebreus, israelitas e judeus são povos diferentes é um equívoco comum. Eles representam o mesmo povo em etapas diferentes de sua história. Entender essa distinção ajuda a evitar confusões teológicas, históricas e culturais, além de enriquecer a compreensão das Escrituras e da história do povo judeu. Conclui-se, assim, que os três termos não indicam povos distintos, mas refletem a trajetória de um mesmo grupo humano ao longo dos séculos. Do chamado de Abraão, a formação do judaísmo, hebreus, israelitas e judeus são expressões de uma única identidade construída pela fé, pela história e pela aliança com Deus. E em Cristo, somos chamados de cristão e filho de Deus, e que nosso Pai abençoe a todos.